Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Como está o Vasco no Campeonato Brasileiro? A competição já passou da metade e continuamos até agora na Série A. Será que esse ano será mais tranquilo? Tomara, porque há mais de 2 décadas tem sido difícil manter a cabeça fora d'água. E apesar das dificuldades, este ano estamos com o pé no chão, lutando para ficar fora da Série B. Mas será que o Vasco tem solução a longo prazo? Ora, amigos, nossa história tem sido assustadora. Administrações incompetentes e sociedade anônima do futebol desastrosa e situação financeira muito ruim que nenhum salvador da pátria se dispôs a enfrentar. E tudo isso porque abandonamos e desprezamos os princípios e os ideais de nossos fundadores, desconhecendo a nossa cruz como símbolo cristão, manipulado hoje por uma doutrina que a utiliza como bandeira política. E enquanto houver político dissimulado usando nossa imagem em proveito próprio, não alcançaremos a estabilidade administrativa e regularidade competitiva desejada. É por isso que não discuto a qualidade e o futuro do nosso time, enquanto os vendilhões de notícias continuam insistindo no assunto. Jornalistas, influenciadores, mídia e demais organizações, sempre de olho no faturamento, nunca deixarão de polemizar. E dentre aqueles que adoram a maldade e sugam a energia do Vasco, os influenciadores de internet são os que fazem um trabalho devastador, usando as redes sociais democráticas e ao mesmo tempo repletas de mau caráteres. Com a facilidade de opinar nas redes, onde prolifera todo tipo de comentário vindo de analfabetos funcionais ou mal intencionados, os blogueiros manipulam livremente o pensamento público. Inclusive, pela minha experiência de mais de uma década de varredura que faço na internet, poucos youtubers do Vasco são confiáveis. Muitos vieram de meios de comunicação superados pelas redes sociais e outros surgiram da simples oportunidade que as redes viabilizaram. A maioria defende uma ou outra corrente política do clube, e alguns, acho que até muitos, me parecem doutrinados por ideias estranhas. Mas aí é uma coisa mais profunda que vou comentar mais à frente. Voltando à internet, eu vejo parte desses influenciadores de redes sociais com pouca ou quase nenhuma preocupação em apurar as informações que divulgam, preocupando-se primordialmente com o alcance delas ao invés de sua exatidão. Normalmente, a desculpa usada para divulgar uma notícia discutível é a necessidade de preservar a identidade da fonte da informação, sendo que o repórter ouviu de um terceiro a narrativa do fato, cuja idoneidade qualquer um pode questionar. Será que esses influenciadores, sejam jornalistas ou não, da velha ou da nova mídia, se preocupam com a verdade, credibilidade e repercussão das informações que divulgam? Ou colocam em primeiro lugar os likes e visualizações e trocam o profissionalismo pela obtenção de vantagens pessoais? Quantos deles mantêm infiltrados nos quadros da instituição para ter acesso privilegiado às notícias, para estar um passo à frente da concorrência? Inclusive, muitos deles ficam furiosos quando não conseguem acesso ao que acontece dentro do clube, acusando os dirigentes de prejudicar seu trabalho. Para o Vasco tudo é difícil e só a fé e crença em Deus evitarão nossa destruição. Eu poderia, nesse momento, antes de entrar no segundo assunto, chamar nossos patrocinadores e dar um tempo para você clicar no like, compartilhar e fazer seu comentário, que com certeza nos ajudam muito. Pelo menos é o que todo mundo diz. Mas, como não tenho nem muitos inscritos e não entendo nada desse negócio de impulsionar vídeo, vamos em frente.
Nosso segundo assunto tem relação com o primeiro, e como nosso público é seleto e inteligente, ele sabe que futebol não é só um mísero entretenimento dentro de um segmento que movimenta muito dinheiro, que termina no bolso de alguns, proveniente de uma fonte principal, o torcedor. E alguns torcedores, principalmente os mais radicais, dominados pela paixão, acabam sendo presa fácil nas mãos de quem deseja formar grupos violentos capazes de seguir ordens, e um bom recrutador de um grupo político ou criminoso extremista sabe onde estão essas pessoas vulneráveis à doutrinação. Acadêmicos de uma determinada escola de pensadores, adoradores de um determinado regime, entendendo que sua filosofia não sobreviveria, desenvolveram a partir dela uma teoria que visava destruir as bases da civilização ocidental com uma doutrinação massiva da população, corrompendo-a para obter sua liderança. O que é conhecido hoje como guerra cultural, que tem a corrupção da linguagem como braço importante para solapar os fundamentos de nossa sociedade. E o futebol, por agrupar pessoas, é um bom campo para implantar essa doutrina. E os princípios dos fundadores do Vasco, como igualdade, identidade, respeito e liberdade, interpretados erroneamente através da corrupção da linguagem, podem ser o gatilho para disparar reações agressivas de quem se sente excluído contra quem julga ser seus opressores. Por isso, grupos políticos e criminosos, ou ambos, de olho no poder, incentivam a formação de torcidas organizadas que, por vezes, se transformam em braços violentos desse sistema. A doutrinação, sistematicamente aplicada como uma lavagem cerebral na mente daqueles mais influenciáveis, acaba induzindo grupos a enfrentar quem discorda deles. Por isso surgem tantos sociopatas nos quadros desse segmento. Conceitos como fascismo, nazismo, misoginia, homofobia e outros tão na moda são utilizados sem cerimônia por essa massa para qualificar os opositores, sem se aperceberem que seus doutrinadores, quase sempre tratados como professores, foram os responsáveis por essa lavagem cerebral. Por isso, acuse-os do que você faz e chame-os do que você é, fecha aspas, tem destaque na cartilha de quem quer exterminar o adversário usando as armas que hipocritamente diz combater. E no Vasco essa doutrina maligna, fruto de mentes deturpadas, tem se infiltrado nos órgãos estatutários com finalidades contrárias aos princípios cristãos de nossos criadores. Não podemos aceitar isso, apesar de alguns jornalistas tentarem nos convencer de que, aspas, o ruim não é tão ruim assim, e que o ruim é até um pouco bom, fecha aspas, como ouvi em determinada emissora de TV vendida. Mas precisamos lutar contra isso com nossas armas, que são o convencimento através do diálogo e argumentação, e usando palavras do dicionário tradicional, e não o do livro de George Orwell, adotado pelos doutrinadores falsos professores e jornalistas que fingem esquecer que a obra do escritor, apesar de visionária, é ficcional. A realidade é que não podemos nos dobrar a ideias contrárias ao pensamento cristão, afinal só estamos no ano de 2025 por causa dele. E é por isso que afirmo que nossa luta é contra o mal, e o mal normalmente vem daqueles que xingam os outros daquilo que são. Nenhuma doutrina matou mais do que ela, e talvez por esse motivo ninguém que valoriza a tradição, a herança cultural e que tenha dela se livrado, deseja seu retorno. Só os capachos ou aqueles de mente fraca, bem treinados ou os que não conhecem outra opção. Por isso, todo cuidado é pouco com o discurso dos professores desse regime, que são convincentes e especializados em compor narrativas bonitinhas. Alguns deles até parecem bondosos e defensores da democracia que juram seguir, mas não praticam.
Para eles, o outro lado deve ser eliminado, ou, quando impossível, deve-se mantê-lo ao alcance das armas. Por isso gostam de utilizar grupos organizados para agir em seu nome. Eu não estranharia se usassem para isso a infiltração em algumas torcidas organizadas. Eu conheço quem já teve posição de comando em uma delas e acabou conseguindo um cargo eletivo em Câmara Legislativa. No jornalismo esportivo, eu tenho certeza que há muitos formados nas escolas doutrinárias espalhadas pelo mundo. São braços do sistema que podem manipular e manter os torcedores sob o cabresto do regime. Há mais de 50 anos, uma pessoa me falou que a infiltração de um sistema do leste europeu num país como o nosso tinha grande possibilidade de ter êxito. E eu perguntei qual a razão disso acontecer no Brasil, visto que somos ou éramos um país pacífico, cristão, ordeiro e honesto. E ele me respondeu que, apesar de sermos tudo isso, somos também submissos, ignorantes, analfabetos políticos e com um pequeno empurrãozinho corruptos. E o regime do alfabeto cirílico e idioma eslavo, percebendo a fragilidade de se manter no comando e expandir sua ambição mundial pelo poder usando a força, que é diferente de ganhar a eleição, não é? Precisou usar a teoria crítica da escola alemã para operacionalizar esse objetivo, inclusive através da teoria da hegemonia ou guerra cultural, de um famoso secretário do Partido Comunista Italiano e que se encaixa perfeitamente a nosso país. Uma nação de pessoas pouco esclarecidas e também de muitos bobalhões é uma presa fácil para um sistema que objetiva minar as bases da civilização ocidental. Somos, em sua maioria, um país com pessoas dignas, mas também um país repleto de burros e mal-intencionados. E o que não falta no Vasco, em todos os segmentos, é essa dicotomia. Pois é, amigos, por hoje é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Mudar a cabeça é a única salvação para o Vasco. Saudações vascaínas sob as asas do Espírito Santo.